Fala aí, pessoal do nono ano. Como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem. E estamos aí começando nossa segunda semana de estudos nesse ciclo 2, tá bom, gente? Do terceiro bimestre. E vamos lá, vamos ainda continuar com o nosso tema de Segunda Guerra Mundial, aquele tema que eu, como eu falei na semana passada, vocês gostam bastante. E espero que a gente possa conseguir desenvolver uma boa aula para vocês no dia de hoje, tá bom, gente? Então vamos lá falar sobre Segunda Guerra Mundial. Então vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei para vocês aí sobre esse fato. Então a gente sempre lembra, né, nas nossas apresentações, as nossas obrigações semanais, e dessa semana não é diferente, temos aquelas mesmas, né? Semana 2, ciclo 2, como eu disse para vocês, no terceiro bimestre, assistam a videoaula. Depois de assistir a videoaula, também façam a leitura nas páginas 35 a 40 do livro 2, capítulo 8, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E depois façam as atividades da semana, que seriam as páginas 37, 39 e 42. Bom, temos 3 atividades para vocês fazerem nessas páginas aí. Eu espero que vocês façam. Podem tirar dúvida comigo, participando do fórum na segunda-feira e também na sala virtual. Nós vamos, então, estar tirando as suas dúvidas aí semanalmente. Espero que qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo, tá bom, galera? Muito bem, então vamos lá falar sobre Segunda Guerra Mundial, como estávamos falando na semana passada. Vimos, então, o que levou à guerra, as principais causas, como o avanço do nacionalismo, a crise econômica de 1929, especialmente as resoluções do Tratado de Versalhes e, por último, a política expansionista, especialmente alemã. Porém, nós já começamos a falar sobre os primeiros movimentos de guerra. E o estopim da guerra, aquilo que deu realmente início à guerra, foi a invasão nazista à Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Então, é isso que nós vamos continuar falando com vocês. Gente, vamos falar inicialmente sobre o avanço do eixo. Como então as potências do eixo formado por Alemanha, Itália e Japão começam a avançar? Em especial, nós vamos falar hoje aqui a respeito da Alemanha e também do Japão. Muito bem. O avanço do eixo foi simplesmente usando uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, guerra relâmpago ou guerra total. É uma tática de guerra que consiste, assim, gente, no uso da força aérea, dos blindados, da infantaria, tudo ao mesmo tempo. Por isso se chama de guerra total. E eles tentam fazer isso o mais rápido possível. Bom, então essa é a chamada Blitzkrieg. Então eles mandam ao mesmo tempo todas as suas forças de guerra, né? Tanto a força aérea, como também os blindados, a força infantaria, ou seja, né, dos soldados mesmo que estão no chão, avançando, paraquedistas, tudo ao mesmo tempo. E os nazistas, com essa tática, eles conseguem avançar rapidamente nos primeiros momentos da Segunda Guerra Mundial. E vão realmente avançar rápido mesmo. Gente, em aproximadamente um mês, eles conseguem tomar boa parte da Polônia e assim vão avançando para diversas regiões com essa tática. A tática da Blitzkrieg, ela trazia, vamos dizer assim, né, algumas coisas interessantes, elementos importantes. E 3 elementos nós podemos indicar aqui em relação a essa tática. Primeiro, a surpresa, que são pegos os adversários. Segundo, a rapidez do ataque, por isso chama de guerra relâmpago. Então, eles são rápidos mesmo nesse ataque, um ataque total, mas também a brutalidade. E eles devastavam. O que fosse, né, possível, acabavam devastando para realmente assim conseguir tomar conta. Então, foi uma das táticas mais utilizadas pelos alemães nesses primeiros anos e nesses primeiros movimentos de guerra aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, continuando ainda falando sobre o avanço do eixo, a gente pode falar que rapidamente eles vão avançando, ocupam a Noruega, a Dinamarca, em seguida vão ocupar a Bélgica, a Holanda, onde hoje nós encontramos também Luxemburgo. Partes da França são ocupadas pelos nazistas, pelas tropas nazistas, em menos de um ano. Isso vai acontecendo. Logo em seguida, eles vão avançando sobre o território francês. No norte da França existia um porto chamado, uma região, uma cidade chamada Dunkirk, né?
ou Dunkerque, aportuguesado aí. Mas Dunkirk é uma região ali que era muito próximo, né, uma região da França próximo ao Canal da Mancha, que liga a França à Inglaterra. Houve a famosa retirada de Dunkirk, né, em junho de 1940. Isso gerou até um filme recentemente, está aqui a propaganda do filme aí, Dunkirk, né, que foi uma retirada muito interessante. Eles conseguiram, os nazistas avançam e tentam atacar e tentam conquistar a região o mais rápido possível, mas os soldados aliados, formados por franceses e ingleses neste momento, conseguem se retirar da região da costa sem serem aprisionados. E eles conseguem atravessar através de uma força muito grande ocorrida até entre civis. Embarcações civis foram utilizadas, entre outras coisas, para tentar resgatar milhões de soldados dos aliados que vão atravessar o Canal da Mancha, se refugiar na Inglaterra para depois se recuperar, tentando novamente atacar a França. Então foi bem interessante essa retirada de Dunkirk e, como eu disse para vocês, gerou até um filme. Eu não sei se vocês já assistiram, mas fica aí também uma propagandinha para vocês, tá bom? E o avanço continua do eixo, e em junho de 1940, ainda no mesmo mês da retirada de Dunkirk, a retirada de Dunkirk foi logo no início de junho, e agora aqui, no dia 14 de junho de 1940, a tomada de Paris. E essa é uma famosa foto de Hitler em Paris após a tomada da região. Tá certo, gente? E esse é assim que nós vemos, então, a continuação do avanço do eixo aqui na Segunda Guerra Mundial. É estabelecido o que foi conhecido como França nazista. O sul da França, ele assinou um armistício com os nazistas e criou a República de Vic, né? Que seria o que nós conhecemos um Estado fascista e que era colaboracionista com a, a Alemanha nazista, né? Sob o comando de um marechal chamado Marechal Pétain, que foi um herói francês da Primeira Guerra Mundial, mas que acabou sendo usado como quem que lideraria essa França nazista no sul da França, ali nessa zona ocupada aqui, tá bom? Desculpa, nessa free zone aqui, tá? A zona ocupada vai ser essa zona ao norte da França, onde as tropas nazistas vão conquistar toda essa região e estabelecer aqui diversos bunkers em toda a costa, tornando-se praticamente impenetrável ao avanço dos aliados. São bunkers, gente, que até hoje existem, alguns deles ali, lógico, como museu, alguns desses ainda estão ali no litoral francês, tá bom, gente? Muito bem, continuando aí falando a respeito deste avanço, teve então, por causa da Batalha de Dunkirk, da famosa, né, da retirada de Dunkirk, a Alemanha tenta, em represália, um ataque maciço à Inglaterra. E este ataque, né, vai ser um ataque realmente muito grande a diversas cidades da Inglaterra, em especial Londres. Winston Churchill, nessa época, disse o seguinte: nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. Né? Falando justamente, infelizmente, sobre as baixas, sobre os problemas que acarretaram a Segunda Guerra Mundial, em especial esses ataques nazistas à ilha da Grã-Bretanha. Bom, e o que foi, gente, isso daí? Então, os alemães vão tentar, então, quebrar, né, esse poderio aéreo, o inglês, através dessa sucessão de bombardeios. Esses bombardeios, como eu coloquei para vocês aí, vão começar em 10 de julho e vão até novembro. E são bombardeios constantes, praticamente todos os dias. São ataques, né, da famosa Luftwaffe, né, que é a força aérea nazista, contra a RAF, né, que era a força aérea da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Né? E interessante aqui é que as forças inglesas não caíram. E a batalha foi considerada o primeiro grande revés alemão na Segunda Guerra Mundial. Então, por isso, é interessante nós falarmos aqui. Foi muitas perdas os ingleses tiveram, tanto estruturalmente como também baixas humanas, porém eles conseguiram resistir. E essa charge aí mostra justamente isso. Resistiremos, nunca nos renderemos, com Winston Churchill em cima ali da ilha da Grã-Bretanha. Então eles conseguem resistir
e com isso realmente trazem o primeiro grande revés nazista na Segunda Guerra Mundial. Gente, agora a guerra vai se tornar mundial, de fato. É quando ela vai realmente se tornar mundial. Inclusive, eu fiz uma pergunta dessa para vocês lá na nossa produção acadêmica, né? Esses dois fatos que vocês veem aí tornam a guerra de fato mundial. Primeiramente, quando a Alemanha vai atacar a União Soviética, em especial na Batalha de Stalingrado. E aqui embaixo, nós temos então o ataque surpresa japonês à base de Pearl Harbor nos Estados Unidos. Esses dois fatos fizeram da guerra se tornar então algo mundial. Vamos falar rapidamente sobre esses dois. A Operação Barbarossa ela vai acontecer a partir de junho de 1941. Essa Operação Barbarossa era o quê? Era a invasão nazista à União Soviética. Eles então rompem o pacto de não agressão, que nós estudamos na semana passada, e iniciam então essa tentativa de invasão às terras soviéticas. Eles vão avançar, especialmente indo para o norte, a tentativa era chegar até Leningrado, né? E inicialmente o deslocamento foi muito rápido e as baixas soviéticas foram consideradas, especialmente por causa da superioridade militar da alemã, que era muito grande. Porém, os soviéticos resistiram bravamente, né? Uma das coisas que nós mostramos para vocês é justamente o exemplo dessa moça, a Zoya Anatolieva, Ilievna, né? Que é uma menina de 18 anos, que ela foi realmente uma das símbolos, né, da resistência soviética na Segunda Guerra Mundial. Ela acabou, infelizmente, capturada, foi enforcada pelos alemães e o seu corpo foi deixado exposto em meio à neve, mas ainda assim ela se tornou heroína e símbolo dessa resistência soviética às tropas nazistas. A Operação Barbarossa, ela começa, então, como eu disse para vocês, por esse avanço para a cidade de Leningrado, atual São Petersburgo. Então, isso mais ao norte, certo? E eles fazem o cerco da cidade. Porém, vem um grande problema para os nazistas. Esse grande problema foi o inverno. O grande problema deles foi o inverno, né? Então, chegou o inverno e, mais uma vez, isso se torna um problema para um general da história. Foi um problema para Napoleão e foi um problema para Hitler. E aqui eles acabam tendo que recuar e vão para outra fronte, que seria Stalingrado. Não menos importante, uma cidade muito importante ao sul, talvez a cidade mais importante do sul da União Soviética, e eles avançam então para essa região onde começam os confrontos em Stalingrado. Foram 201 dias, gente, de confronto direto, e foi considerada com certeza uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, né? E foram aproximadamente 2 milhões de mortos entre civis e também militares aqui neste momento aqui, gente, tá bom? E terminou com o quê? Terminou com uma vitória soviética. Eles resistiram, eles venceram a batalha aqui de Stalingrado, que se tornou um outro grande símbolo, né, e um outro revés nazista, tá bom, gente? Agora foi um grande problema, né? Porque os nazistas, acabando perdendo essa guerra, eles agora vão se preocupar com dois lados. Os soviéticos entram na guerra. Eles vão se preocupar também com o lado não só da frente ocidental, mas agora a frente oriental era um problema para eles. Um outro momento que se torna a guerra mundial é os Estados Unidos entrando na guerra através do famoso ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí. No dia 7 de setembro de 1941, ninguém esperava isso. Os japoneses efetuam um ataque muito bem elaborado. Por que ninguém esperava isso, gente? Justamente até em Pearl Harbor. O Havaí era muito distante. E como realmente era muito distante, seria fácil de notar os deslocamentos de embarcações ou mesmo aviões chegando até o Havaí. Porém, né, através de um serviço de espionagem, os japoneses conseguiram encontrar falhas nessas inspeções, em problemas realmente dos Estados Unidos, e assim conseguem fazer esse ataque. Outra tática também foi a utilização, porque como as águas não eram tão profundas, os submarinos não poderiam entrar muito para lá.
né? Então, eles vão desenvolver a tática de usar torpedos nos aviões. Os aviões vão carregar esses torpedos e vão ser colocadas quilhas para que eles possam ficar na superfície da água e atingir os seus alvos. Então, esse foi um ataque surpresa que realmente foi muito bem bolado pelos japoneses e deu certo. Eu quero mostrar para vocês um pequeno trecho aí de um vídeo para vocês mostrando cenas desse ataque japonês à base de Pearl Harbor. Bom, vamos ver aí. Certo, gente? Olha só que interessante. Viram essas cenas? E em menos de 2 horas, 8 encoraçados foram destruídos, 188 aviões inutilizados e mais de 2.000 mortos foram deixados. E o que isso levou? Agora, os Estados Unidos, no dia seguinte, declaram guerra ao Japão. E eles vão entrar de fato na guerra. Um outro grande problema para os nazistas. Como eu disse para vocês, eles já estavam com problema por ter perdido a Batalha de Stalingrado. Agora, de fato, veio um outro grande problema com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Inicialmente, mais especificamente contra os japoneses. Porém, os Estados Unidos também mandarão tropa para a Europa e serão decisivos na finalização dessa guerra. Tá bom, gente? Muito bom. Espero que vocês tenham entendido, galera. E qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom, gente? Grande abraço, uma boa semana de estudos para vocês aí, galera.